Então, estamos na página 55. Vamos continuar com os ensinamentos. As pessoas consultavam papai trazendo diversos problemas. Alguns deles tão graves que pareciam insolúveis. Papai tranquilizava-as dizendo que, mesmo quando a inteligência humana é incapaz de resolver um problema, Deus opera de modo miraculoso. Basta ter fé nele. Na prática, mas não dá para resolver. Você não dá para resolver, mas Hashem consegue resolver. Às vezes, papai contava a pessoas que estavam desesperadas um episódio ocorrido com o Rebbe de Apto. Um dos habitantes de Apto era um homem muito rico, que possuía várias fábricas e extensas propriedades. Seus filhos, todos já crescidos, haviam enriquecido por conta própria. Ele era o cidadão mais influente e respeitado da comunidade. Certo dia, ele disse ao Rebbe que estava muito preocupado com um versículo das preces diárias que diz: Deus rebaixa os poderosos ao chão e eleva os humildes às alturas celestiais. Então, isso preocupava ele. Ele se considerava poderoso e tinha medo de cair no chão. De que maneira Deus poderia me humilhar? Perguntou ele. Se algum de meus negócios fracassasse, os outros ainda sobreviveriam. Certamente Deus não arruinaria a economia de uma nação inteira apenas para me prejudicar. E se eu, de alguma forma, perdesse todas as minhas posses? Tenho meus filhos que são ricos e independentes. E mesmo se algo acontecesse a eles, tenho certeza de que a comunidade não esqueceria meus anos de devoção e apoio. Então, como Deus poderia rebaixar-me ao chão? Ele estava se achando tanto que Hashem não poderia sequer cumprir com o versículo de rebaixar ele. Está claro? Está dormindo bem? Que ele estava assim. Então o Rebbe respondeu veementemente: não seja tão tolo ao ponto de desafiar Deus. Limite-se a acreditar que nada está além de seu alcance. Alguns dias depois o homem voltou. Estou obcecado com essa dúvida, disse. Simplesmente não consigo imaginar como Deus poderia me levar à ruína sem causar grande calamidade. Mais uma vez, o Rebbe mandou embora com uma repreensão. Como o homem persistia dia após dia, o Rebbe garantiu finalmente: o Todo-Poderoso pode fazer qualquer coisa. Mais tarde, naquele mesmo dia, o rico homem começou a ser importunado pela ideia de que deveria se converter a outra religião. Inicialmente, foi capaz de descartá-la como absurda, mas aos poucos ela foi se apoderando dele, até que não conseguia mais tirá-la da cabeça. Foi tomado por um impulso irresistível e, como se estivesse possuído, viu-se na reitoria da igreja professando ao padre seu desejo de converter-se. O padre reagiu com ceticismo. Você veio até aqui para zombar de mim? Perguntou. Eu sei quem você é. Você é o membro de maior destaque da comunidade judaica. Não consigo acreditar que seja sincera a sua afirmação de que deseja se converter. Isso deve ser algum tipo de brincadeira com a qual não tenho tempo nem paciência. Ainda dominado por aquele impulso estranho e ardente, o homem caiu de joelhos e começou a chorar, implorando ao padre que acreditasse nele e o aceitasse. O padre, ao ver suas lágrimas e sua persistência, cedeu por fim. Ainda é difícil crer em sua sinceridade, mas se você deseja verdadeiramente se converter, tem de prová-lo transferindo todas as suas propriedades para a igreja. Se o fizer, então, e só então acreditarei que está sendo sincero. Incapaz de resistir ao forte impulso que se apoderara dele, o homem redigiu um documento dando tudo o que possuía para a igreja. O padre colocou o documento em sua gaveta e pediu ao homem que esperasse um pouco, e ele logo voltaria para realizar o ritual de conversão. Assim que o padre deixou a sala, o estranho desejo desapareceu abruptamente. Como se estivesse acordando de um pesadelo, o homem olhou em volta de si. O que será que estou fazendo numa igreja? Perguntou-se e saiu apressado. O homem lembrou-se então o que acontecera. Ele percebeu que agora era pobre, nada mais possuía e não tinha coragem de entrar em contato com sua família. O que diriam quando descobrissem que era um meshumet, de um cara que virou a casaca, desertor do judaísmo? E a comunidade, todos os seus anos de serviço, de nada valeriam diante do que acabara de fazer.
Vagou pelas ruas, confuso, sem saber aonde ir. Estava agora pobre e totalmente sozinho. Tarde da noite ocorreu-lhe que o Rebbe talvez tivesse compaixão dele, pois nunca deixava de ajudar ninguém. Assim, foi a seu escritório e rompeu em lágrimas e confessou o que fizera. O Rebbe tentou consolá-lo. Bem, meu filho, como vê, como é fácil para Deus humilhar uma pessoa? Não tem filhos, não tem comunidade, não tem bens, não tem nada. Acabou. O homem continua a chorar. Fui um tolo em duvidar dos poderes de Hashem. Deveria ter ouvido suas repreensões, mas agora estou arruinado para sempre. Nada pode me salvar. Você está esquecendo a segunda parte da reza, diz o Rebbe. Segunda parte do versículo. Mashpil afmeromem. Ele derruba, mas também te levanta. Ele eleva os humildes às alturas celestiais. Agora você precisa ter fé e acreditar que Deus é capaz de fazer isso também. Vá para casa, durma e confie na salvação divina. Na manhã seguinte, comentava-se na cidade que houvera um incêndio na igreja que destruiria parte da reitoria paroquial. Não havia mais nenhuma gaveta, documento ou evidência de qualquer coisa que tivesse acontecido. Então ele foi restituído novamente. Papai contava essa história àqueles que precisavam ouvi-la. Mesmo quando a inteligência humana se esgota, quando parece não haver solução para um dilema, nunca devemos perder a fé na infinita sabedoria e poder de Hashem. Mas na prática, nada é impossível para Hashem. Não existe algo impossível. Se estabelecermos objetivos excessivamente elevados para nossos filhos, estaremos fazendo com que desistam de tentar, porque nossas expectativas estão fora da realidade. Isso é uma lição muito importante. Isso já se aplica quando tratamos de filhos, quando tratamos de nós mesmos, quando tratamos de subordinados no trabalho. Estabelecer metas tangíveis, e não metas são tão distantes que a pessoa desiste porque já não vale nem a pena tentar. Sabe? Muitas vezes nossa percepção da realidade é incorreta. Quem sabe que forças e potenciais não desenvolvidos podem se encontrar dormentes em uma criança? Os psicólogos, ou alguns deles, nos dizem que a maioria das pessoas só utiliza uma pequena parcela de sua capacidade cerebral. Com o estímulo adequado e com o amor, a segurança e a confiança que os pais são capazes de dar, as crianças podem muito bem ter condições de cultivar talentos e habilidades que talvez passassem despercebidos aos pais. Só que precisa ter o estímulo, a paciência, a dedicação, etc. Lembro que quando éramos crianças, ao acendermos as velas de Hanukkah, mamãe nos disse que quando ela tinha 5 anos, ficou ao lado do seu avô, o primeiro Rebbe de Bobo, enquanto ele acendia a menorá de Hanukkah. Nosso bisavô sentou-se diante das chamas brilhantes, imerso em profunda meditação. Mamãe contou que ele perguntou: Zeide, vovô, no que você está pensando agora? Nosso bisavô virou-se para ele e respondeu: estou rezando para que você tenha bons filhos. Alguns minutos depois, mamãe interrompeu novamente a meditação. Zeide, e no que você está pensando agora? Dessa vez a resposta foi: estou rezando para que seus filhos tenham bons filhos. Aos 5 anos de idade, mamãe foi encarregada de uma tarefa. Meu bisavô morreu logo em seguida, mas incumbira a criança de uma obrigação. A recordação de mamãe desse fato indicava claramente que essa lembrança nunca abandonara. Ou seja, ela tinha um compromisso: ter filhos e criá-los para que eles tenham bons filhos. Ou seja, não somente filhos, senão, olha, tem que ser bons, você tem que investir, e que esses filhos tenham bons filhos. Na verdade, está tudo incluído lá dentro no pacote. Eu não tinha muito mais do que 5 anos quando mamãe me transmitiu essa recordação e sua mensagem, e eu a comuniquei aos meus filhos quando tinha na mesma idade. Nossos sábios nos dizem que a reza, por si só,
pode realizar apenas metade da tarefa e que o esforço da pessoa deve completar o que falta. Mas a reza do Zeid era mais do que uma súplica a Deus. Era também uma mensagem para a mamãe. Então, uma criança de 5 anos de que havia expectativas com relação a ela. E já, de alguma maneira, foi incutindo ela, foi mudando a personalidade dela com um determinado compromisso. Isso se chama educação. Certo? Ensinar a pessoa que você está, de alguma maneira, esperando ela quando crescer. Não hesite em esperar realizações de seus filhos. Reze a Deus pedindo-lhe bênçãos. Dê aos seus filhos a educação, o amor e a segurança, que são essenciais para o bom desenvolvimento. E, acima de tudo, tenha confiança na capacidade de realização que eles têm. Isso é importante. Não adianta um pai que fala para o filho: você não vai conseguir, você não pode, você não serve, você não presta, você não. Se você vai ensinar para a criança, ela vai se convencer de que ela não. Agora, não necessariamente se você diz você vai ser tzadik, ele vai ser tzadik. Mas pelo menos está mostrando um rumo para ele. Ok? Vamos terminar o capítulo hoje, Baruch Hashem. Em muitos lares judaicos, começava-se a servir farfel tzimis, um prato que faz, às vezes, de acompanhamento preparado com cevada tostada e ovo, como parte do menu do jantar da noite de Shabbat. Cardápio específico, tradicional. Em casa tem, às vezes. Isso que minha esposa é sefaradi. Diz-se que essa tradição começou com o Baal Shem Tov, que se utilizou de um jogo de palavras para transmitir um ensinamento simbólico. A palavra que nós falamos farfel, certo? Que é aquela massinha, não sei como traduzir em português, farfel. Não tem, é uma massa. Um tipo de macarrãozinho, uma massa. E, na verdade, a palavra farfal, em Yiddish, significa passado, perdido. Passado no sentido, não passado do tempo passado, senão que já foi, acabou, já era. Foi. Então, algo que se perdeu, ou superado. O Baal Shem Tov ensinava que o fato de uma pessoa perceber os erros ou as más ações que cometeu, arrepender-se dele sinceramente e tomar uma decisão sincera de nunca repetir aquele ato, constitui a essência e a totalidade do arrependimento. Ficar pensando nos erros do passado é não só inútil, como também destrutivo. Por quê? Acabou, já errou. Não adianta ficar se deprimindo agora. Tem que tomar atitude. E o que significa tomar atitude? Primeiro, deixar de fazer e começar a tomar atitude positiva doravante. Então, deprime a pessoa e exaure sua energia, que poderia ser usada de forma construtiva. Já, ao invés de você aproveitar isso potencialmente positivo, Deus nos livre ao contrário. A noite de sexta-feira marca o fim da semana de trabalho. O Shabbat propicia uma oportunidade para o estudo, a reza, a meditação e para a reflexão sobre nosso crescimento espiritual. É essencial para esse processo de crescimento desligar-se do passado. Assim, o Shabbat é o momento da Teshuvah, ao rumo certo na vida. Mamãe não lembrava disso toda sexta-feira à noite quando servia o farfel tzimis. Por quê? Lembrem-se, dizia, tudo o que aconteceu até hoje é farfal. Tudo que foi, já foi, acabou, halas. Não adianta ficar. Agora você pode começar uma semana nova. Aproveita o Shabbat, reza, estuda, se prepara para começar uma semana produtiva. Ah, semana passada não foi tão produtiva? Tá bom? Não significa que tem que condenar a semana seguinte ao mesmo. Bem pelo contrário. Quando nos livramos do fardo do passado e, na prática, dos erros do passado, conseguimos deixar para trás, podemos nos alegrar verdadeiramente no Shabbat. As pessoas que santificam o Shabbat ficarão satisfeitas e terão prazer em teu domínio, como está escrito. Então, na prática, aí ele termina com a famosa frase que ele utilizou várias vezes, Lebedik, Kinderlach, Lebedik, com alegria, entusiasmo, que a gente tem que ter na vida com entusiasmo. Quando a gente faz dessa maneira, com certeza, isso é positivo e produtivo.
Escolha. Um bom dia para todos.